universidades da terceira idade na França pós-de Gaulle. A França pós-de Gaulle, um país que está envelhecendo rapidamente, que a pirâmide etária da França começa a ficar de país desenvolvida, base estreita e topo largo, a França começa a valorizar cada vez mais a terceira idade. E tendo uma universidade que não absorve mais todo o potencial que poderia, convida as pessoas já aposentadas que façam curso na universidade. Cria uma moda que se espalha por todo o mundo, Brasil inclusive, Universidade da Terceira Idade. Na Inglaterra, a mesma questão aparece. Nós, no Brasil, inventamos uma metáfora bastante incômoda, a melhor idade. Uma metáfora que algumas pessoas idosas, como Rubem Alves, meu colega da Unicamp, se rebela. Ele é um homem na melhor idade, e ele diz assim, é um horror dizer isso. Chamar velhice de melhor idade só pode ser gozação ou ironia. O que é melhor? Ser respeitado ou ser desejado? Velhice é quando a gente começa a ser tratado como objeto de respeito e não como objeto de desejo. Mas o que quero não é ser olhado com respeito, mas com desejo. Sugiro um nome diferente para essa idade, que não é ironia, mas poesia. Pessoas portadoras de crepúsculos no seu olhar. Essa ascensão do velho é porque estão surgindo normas, estatutos, voltados tanto a uma consciência de cidadania quanto a uma realidade de mercado. Os estatutos do idoso se multiplicam. Em sociedades do primeiro mundo, como os Estados Unidos, surgem condomínios específicos para pessoas da terceira idade. Existem agências de viagem específicas para a terceira idade. Existem programas para a terceira idade. Em países do terceiro mundo, onde é comum as pessoas de classe média envelhecerem com mais dinheiro, nós produzimos um mercado vasto, que agora também, ao lado dos jovens, faz parte das campanhas de mídia. Porque as demandas políticas dos idosos têm a ver com o mercado dos idosos. O que eu estou dizendo? Não é que surgiu uma consciência apenas, ela surgiu, mas surgiu, acima de tudo, a ideia de que este homem aposentado, ele consome muito, por exemplo, remédios, e esses remédios são caros, ele tem que ser fidelizado com cartões, descontos, promoções, né? Compre isso e ganhe aquilo, e assim há um mercado de idosos, um mercado que é milionário, tal como o mercado de jovens. E onde há um mercado, há uma cultura de propaganda por detrás dele. Com tudo isso, ocorre paralelamente um fenômeno que a medicina amplia em muito a média de vida. Se vocês imaginarem que ela chegou a ser, na Idade Antiga, em média de 25 anos, se imaginarem que uma mulher casava entre 12, 13 ou 14 anos a partir da primeira menstruação e passava a ter filhos anualmente, e o que acabava levando a uma morte prematura, se vocês imaginarem que Bach teve mais de 20 filhos, e hoje isso com 2 mulheres, é claro, mas hoje isso é impensável, se vocês imaginarem que a vida depois dos 30 num mundo sem óculos era uma vida de pouca leitura para quem fosse intelectual, imaginarem que a vida era rápida, violenta e sem muita esperança, vocês entendem o que é hoje, num país como o Japão, as mulheres terem uma média de 78 anos. Toda essa experiência nos revela que há novos significados para esses 2 temas da utopia da juventude e a presença onipresente da morte, ou seja, a presença do fato que todos estamos envelhecendo. O pensamento que Horácio fez em latim, carpe diem, é muito interessante e eu tenho que expor a vocês os 2 sentidos que esse pensamento assume. Carpe diem. Colhe o dia, confia o mínimo no amanhã. É melhor apenas lidar com o que se cruza no seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, seja sábio, beba o seu vinho e para o curto prazo rescalhe as suas esperanças. Mas enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Colhe o dia, confia o mínimo no amanhã. Quando Horácio compõe esse lindo verso em latim, ele quer dizer, aproveitem o dia. Aproveitem no sentido de não percam tempo. Façam coisas úteis, leiam, produzam. Carpe diem. Hoje ele é lido pelos jovens como carpe diem. Não se dediquem muito à leitura, saiam, vivam, não? Vão à festa. Exatamente a inversão de Horácio. Porque a ideia de aproveitar a vida, ela passa a ser uma tônica numa sociedade hedonista como a nossa. Numa sociedade que vive em torno da busca do prazer, ou seja, do hedonismo. Peruse some of the faces from the past.
you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. Na verdade, a velhice nada mais é do que parte de um processo de vida que começou na juventude. Os velhos não são radicalmente diferentes do que eles foram na juventude. Pessoas que são pessimistas na juventude raramente se tornam velhos, alegres, dinâmicos. Pessoas que eram chatas com 17, com 70 são chatérrimas. Ou seja, não é absolutamente uma mudança. A cor da morte, dizem os italianos, é a cor da vida. Ao invés de pensar em etapas separadas, imaginar uma unidade, como queria Spinoza, entre corpo e alma, uma unidade da biografia que eu sou alguma coisa sempre e que eu não tenho no meu tempo. Não existe meu tempo, porque o meu tempo é sempre agora, imediatamente este. E nós somos sempre um ser permanente, ressignificando toda a experiência. E temos vantagens e desvantagens a cada momento. Cada vez mais a gente vê entre nós, jovens, que eu acho que eu me considero um pouco jovem, um crescimento de sentimentos de depressão e até mesmo um crescimento de índices alarmantes de suicídio entre populações jovens, como a gente pode ver no Japão, por exemplo, muitos jovens se suicidando, apesar de serem jovens. Não sei se esse apesar fica uma contradição, né? O que você vê esse fenômeno atual? Quando você diz, por exemplo, explorando a sua pergunta interessante, por que um jovem se mata apesar de ser jovem? Você está dizendo exatamente que ele tem uma coisa muito boa na mão. E para que ele vai se matar? É a mesma pergunta que eu poderia fazer para qualquer pessoa que se suicida. Por que uma pessoa experiente, que sabe que na vida as coisas passam, por que uma pessoa que tem experiência de vida também quer se matar, apesar de ser sábia, apesar de ser madura e apesar de ser equilibrada? É muito variável o motivo para o suicídio. Mas eu acho que, particularmente no nosso mundo, uma das coisas é o esvaziamento de todas as coisas através do nosso niilismo contemporâneo. Seria a seguinte expressão tipicamente pós-moderna. Marx morreu, Nietzsche também morreu, Jesus morreu, todos morreram, Freud morreu e eu também não estou me sentindo muito bem. Ou seja, é uma questão que não há mais nenhum valor. Nós já testamos tudo. Da sociedade socialista à sociedade capitalista, parece que tudo é mais ou menos problemático. Então, nós não acreditamos nessas utopias. E por isso, talvez, esse esvaziamento, que a utopia tem o sentido de dirigir a ação humana, esse esvaziamento se torna ainda mais difícil. Toda a nossa sociedade parte de uma premissa impossível, que vai haver um ser humano plenamente feliz, sem nenhuma contradição. Isso é uma premissa impossível de realizar. Nunca seremos plenamente felizes, nem plenamente realizados. Nunca. E conviver com essa incompletude pode ser tão doloroso que alguns se matam. A utopia da juventude, ou seja, a vontade de uma juventude eterna, seja como modelo poético ou como atitude menos poética de buscar através da química, ela é muito antiga, mas no nosso mundo ela tem uma novidade, são funções políticas e sociais da juventude. E essas funções tornam a juventude tanto potencial como perigosa. Essa utopia produz com que o mercado explora novas noções a cada momento de jovem e de velho. O mercado trabalha cada vez mais com a elaboração de um modelo em que as pessoas vão buscar uma determinada identidade dada pelo mercado numa sociedade capitalista. E estabelece, acima de tudo, um não-lugar ideal. O que é um não-lugar? E o que é ideal? Eu tenho que estar onde eu não estou de uma forma perfeita. Se eu tenho 14 anos, eu quero ter 18 para entrar no cinema. Eu quero ter 18 para poder beber ou entrar em algum tipo de balada específica. E se eu tenho 70, eu quero ter 18. Eu sempre estou numa etapa distinta de onde eu deveria estar. Eu sempre tenho um não lugar ideal. Jovens que se recusam a crescer e têm medo de crescer. E adultos que se recusam a reconhecer que cresceram e que envelheceram e que querem voltar, até de forma patética ou ridícula, a imitar o jovem, sem lembrar que essa vida é contínua, que a experiência é uma coisa só. Dessa forma,
produz-se através do mercado e de um discurso cultural uma relação um pouco perversa de uma sociedade em que os jovens dominam esteticamente, mas o dinheiro está nas mãos dos mais velhos. Nós temos um jovem que, para ser livre, consome um produto feito por um mais velho. E o velho, para ser um vampiro livre também da juventude, vende para esse jovem cada vez mais algo que ele considera indispensável, o sonho de voltar ele mesmo a ser jovem. É nessa dialética um pouco perversa que nós fazemos a juventude insatisfeita porque não pode consumir desesperadamente tudo que aparece para ela, e uma velhice insatisfeita porque pode consumir mais, mas não pode aproveitar porque passou essa época do consumo. A solução seria muito mais pensar neste momento, meu tempo agora, o que eu quero e o que eu posso fazer, ignorando as tensões e dramas que cada idade apresenta. Cria-se uma utopia que esvazia o momento atual. E essa utopia remete à memória, o anseio, criando um novo ópio. O novo ópio é a vontade sempre de estar nesse não lugar. Dessa forma, na tentativa de não estar naquele momento, de negar o que aconteceu, eu acabo simplesmente perdendo a chance de estar onde eu estou, aqui e agora, como dizem os filósofos, hic et nunc, ou seja, aqui e agora. E dessa forma, evitar os ópios que nos tiram daquele momento e nos remetem a uma não ideia, a um não lugar e uma não vida. E a não vida que eu chamo hoje